Hello, guys! Sejam todos bem-vindos, pessoal que tá chegando, sejam todos bem-vindos. Hello, Kelly, Diego, Leili, Lê. Muito bem, pessoal, hoje a gente tem Mariângela, seja bem-vinda. Hoje a gente tem um assunto bem interessante, um assunto que as pessoas estão sempre me perguntando. Hello, everyone! Vou até virar um pouquinho aqui a minha câmera para vocês, só para a gente já dar uma espiada ali, né? Que é inglês americano versus inglês britânico, né? É algo que sempre as pessoas estão me perguntando. Teacher, qual que é mais fácil? E aí? É o inglês americano? É o inglês britânico, né? O que é mais difícil aprender? O que tem de diferença de vocabulário? E o pessoal tá sempre, qual que é o mais falado? Sempre tem várias questões relacionadas ao inglês americano e ao inglês britânico. Bom, para o pessoal que tá aí que é meu aluno, cadê o Team Teacher G? Hashtag Team Teacher G. Que inglês vocês acham que a gente tem praticado nas nossas aulas? O americano ou o britânico? Vocês já conseguem identificar isso? Pessoal que já tem aula comigo, que tipo de inglês a gente tem treinado aí? Será que é o americano? Será que é o britânico? Responde aí se você já conseguiu identificar. Talvez eu até já tenha dito, mas mesmo que não, você já conseguiu identificar se é o americano ou se é o britânico que a gente tem treinado nas aulas e tudo mais? Ó, a Denise respondeu lá, que é aluna Teacher G, americano. A Leiliane também, exatamente, guys, é o americano. Eu particularmente trabalho mais com o inglês americano. Mas a gente vai ver isso. Então se eu aprendo o americano, o britânico eu não vou saber? Como é que funciona? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Isso mesmo, Kelly, é o inglês americano. Nossa, mas tem tanta diferença assim, então? Será que eu vou ter que fazer outro curso de inglês agora só de britânico? O que será que está acontecendo? Isso mesmo, né? O pessoal que já tem aula comigo, a gente tem a linha do inglês americano, mas a gente vai ver essa diferença. Eu aprendi um, eu preciso aprender outro, como é que faz, né? O que fica de diferente e assim. Conceição também tá aqui. E assim, como é que eu tenho que fazer, né? E como é que eu tenho que fazer então, né? Vou ter que aprender outro tipo de inglês? Então vamos dar uma olhadinha sobre tudo isso? Pessoal que tá chegando aí, sejam todos bem-vindos, tá? Ó, se você conhece alguém que tá aprendendo inglês, que curte inglês americano, inglês britânico, a gente vai falar sobre isso, compartilha essa live. Tem um aviãozinho aí embaixo, ó, que você pode encaminhar essa live para alguém, tudo bem? Muito bem. Ó, pessoal, eu vou virar minha câmera aqui hoje para vocês. Pessoal, para a gente começar entendendo um pouquinho sobre essa questão de inglês americano versus inglês britânico, eu vou dar uma geral um pouquinho sobre ambos, tá? Hoje é considerado que 50 países, em torno de 50 países, têm o inglês americano como sua língua nativa, tá? Não países que falam o inglês, porque a gente vai ter um número bem maior, como segundo idioma e tudo mais. Mas países que têm como sua língua oficial o inglês e falam o inglês americano, hoje em torno de 50, tá? Guys, então em torno de 50 países que eu falei pra vocês. O que muda mais entre o inglês britânico e americano? A gente ouve muito que tem palavras diferentes, né? Ai, Titi, mas no inglês americano, metrô fala de um jeito, no britânico é de outro. Ai, caminhão fala de um jeito, no britânico fala de outro. As pessoas ficam bastante preocupadas, às vezes, com esse tipo de diferença. Futebol no inglês americano é de um jeito, no britânico é de outro. Vou até pedir para ler, escrevendo aí, por exemplo, futebol no inglês americano e britânico, metrô, caminhão, o que mais que tem de diferença? Eu até fiz uma listinha ali depois para eu ir olhando para eu me lembrar. Enfim, se você lembrar de mais alguma, pode colocar aí. E as pessoas ficam preocupadas com isso. O que eu quero já começar falando para você, né? Ai, mas lá fala de um jeito que fala do outro. Não fica preocupado com isso, porque mesmo que você esteja, por exemplo, no país, em um dos países que o inglês britânico é mais falado e de repente, ao invés de você falar football, que é a forma falada, você falou soccer, por exemplo, né? Então, ai meu Deus, e agora? Não vou ser entendido? Não, vai ser entendido. O que pode acontecer é de repente a pessoa
te corrigir, assim, te lembrar que ali fala daquele jeito. Isso acontece. Só ali no soccer e futebol, os dois Os ali, né? A pessoa escrevendo português com inglês tudo junto. Não, mais um erro, a gente vira a câmera pra Letícia, tá? Guys, então assim, não fica preocupado com isso. Ah, mas no inglês americano tem palavras que é de um jeito, no britânico é de outro jeito o vocabulário. Tudo bem, tá? Isso não vai fazer grande diferença não. Por quê? Porque se você estiver nos Estados Unidos ou no país onde o inglês americano é falado, você vai ter, se você falar, por exemplo, uma palavra que ali é diferente, como soccer ou futebol, alguém vai te falar, né? Como subway. Eu vou virar ali depois e falo as palavras para você. O que é mais de diferente que causa um pouco mais de estranheza mesmo na prática? É a fonética, tá? Então, o que a gente tem de diferente entre o britânico e o americano? A gente tem alguns vocabulários que são diferentes. Isso porque em determinados países a origem daquele vocabulário é um e do outro é outra, e aí tem essa diferença. Normalmente o britânico ele é mais formal, ele tem o inglês um pouco mais formal, tá? Mas o que mais vai fazer diferença na vida real, na verdade vai ser os sons, a fonética, tá? Palavras assim, a gente pode encontrar várias listas na internet, elevador, nossa, tem uma porção delas. Só que e a escrita também muitas vezes tem diferença, como por exemplo, cor, né? Color, no inglês americano é C-O-L-O-R, no britânico tem um U lá no final junto. Então tem algumas diferenças de escrita, né, na soletração e algumas diferenças de vocabulário. Eu vou virar ali, ó, ali agora já se escondeu, né? Ela já está escondida aqui, só para vocês verem ali. Bom, então vamos lá. Então eu tenho ali em cima, ó, soccer versus futebol, né? O soccer é falado no inglês americano, enquanto que no inglês britânico, né, a gente tem o football, que é a mesma coisa, né? O futebol nesse sentido de futebol igual aqui do Brasil, né? Os dois times em campo, né? Se eu falo futebol nos Estados Unidos, eu me refiro ao futebol americano. Então você tem essas pequenas diferenças, né? A gente tem ali, ó, bathroom, que é o banheiro nos Estados Unidos, no inglês americano, aliás, e toilet no inglês britânico. A gente tem metrô no inglês americano, que é subway, que no inglês britânico é underground, tá? A gente tem batata frita, que no inglês americano é o French fries, enquanto que no britânico é o chips. A gente tem, por exemplo, apartment, que é o apartamento no inglês americano, enquanto que no britânico a gente tem o flat. E, gente, se eu fosse ficar falando dessa lista, tem elevador, que é elevator no inglês americano, e lift no inglês britânico. Tem uma porção de palavras, mas o foco aqui hoje não é ficar te passando essas diferenças de vocabulário, porque se você falar um desses, né, e trocar, e tá tudo bem. Alguém vai te falar que ali é falado de uma outra maneira, tá? O que eu quero que você entenda? O nosso foco aqui hoje vai ser um pouquinho em relação à fonética e aos sons, que é o que pode te atrapalhar numa situação real. Então, o que acontece? Muito bem, Letícia. O que acontece numa situação real? Uma grande diferença de sons que ocorre entre o inglês americano com o inglês britânico é o som das vogais, de algumas vogais. Entre elas, a gente tem o som do A, que ele é diferente, né, tanto de um inglês para o outro, em algumas palavras, como, por exemplo, rápido, né, aquele modal que a gente usa, o pode, né? E o mais interessante de tudo isso é que quando você coloca para pesquisar mesmo, quando você coloca para identificar a representação fonética dessa vogal, ela é diferente mesmo. Não sei se ela é isso, Letícia, eu ia fazer a representação fonética aí para vocês. Essa é no inglês britânico e tem no inglês, essa daí que você fez, britânico, isso. E aí tem no inglês americano. Mas o que é essa representação fonética? Meus alunos já viram um pouquinho sobre isso? Eu vou virar ali. Deixa eu ver se não... Será que não vai pegar a Letícia agora? Daqui a pouco a Letícia tá abaixada aqui embaixo da minha cadeira, né? Muito bem, ó, dá uma olhadinha lá.
Uma palavra que a gente conhece e fala tanto, né? Que é fast, rápido, fast. O engraçado é que eu viro a câmera e eu continuo olhando para a câmera como se eu estivesse, né? E ninguém tá me vendo. Muito bem. Então eu tenho ali o fast e tem ali, ó, duas letras ali, né? Eu tenho o primeiro, isso. Eu tenho ali o A, né? E depois eu tenho o A com o E, um de costa para o outro, né? Isso é uma representação fonética, é como é feito o som daquilo que é falado. O primeiro Azinho ali que vocês estão vendo é a representação fonética desse som do A no inglês britânico. E do outro lado, que está o A e o E, é do inglês americano, ou seja, já é diferente. No inglês americano, eu vou começar com ele. Ele tem o som bem agudo, bem aberto, tá? Enquanto que no britânico, não. Então eu vou falar, depois eu vou virar a câmera aqui para vocês verem como é que isso vai ficar. Então no americano, a gente vai ter esse som do A, ó, fast, esse tá? Enquanto que no britânico, que é aquele A com os dois pontinhos, a gente vai ter fast, esse A, tá? O que isso muda? No inglês americano, o som é reproduzido mais na frente, é esse é. A língua vem aqui mais na frente, né? O som do A é feito logo atrás dos dentes, na parte mais pra frente da boca do que atrás, né? Então esse é, fast, esse é o americano. No britânico, esse som vai mais lá atrás, é esse fa, né? Eu não venho aqui, ó, sim, a. A minha língua muda até de posição. Então a maior diferença, se você quiser escrever outras palavrinhas ali, como aula também vai dar esse som, o pod, né? O class no americano, o can no americano, enquanto que no britânico você vai colocar esse mesmo som que no inglês eu uso para falar carro, por exemplo. Car, é esse som, car, né? Então, por exemplo, can, né? No inglês americano, can. No britânico, can. Ele vai mais lá atrás. Class. O A é feito em outro lugar. Por isso que os sons vão mudando. E aí é que pode gerar um pouquinho de confusão. Então, ó, o som do A, ele é diferente no inglês americano e no britânico. No americano, ele é mais aberto. Né? Fast. Enquanto que no britânico, você vai fazer o som dele mais atrás. A sua língua vai ficar mais atrás. Fast. Tá? Outra diferença, então o que eu aconselho? Vamos imaginar, você está aprendendo, a maioria das pessoas acabam me dando como feedback que elas acham mais difícil entender o inglês britânico do que o americano. Muita gente, eu acho que eu ouço mais isso, né, Lê? As pessoas reclamam mais, falam que é mais desafiador entender o britânico. Talvez também porque você está menos exposto, isso é bem comum, né? Mas o que eu indico? Bom, a gente treinou o americano, né? A gente aprendeu os sons do americano porque é o mais falado ainda hoje, né? Então, por isso que tem uma tendência maior para o americano. Mas, de repente, você vai fazer uma viagem, o seu trabalho está relacionado ao inglês britânico. Você pode, depois, só estudar as fonéticas, as diferenças de som de um para o outro. E é uma questão, assim, muito rápida de você ir identificando e aprendendo essa diferença, né? Como eu falei lá no comecinho da nossa live, ai, teacher, mas e os vocabulários que são diferentes? Guys, isso acontece até aqui dentro do nosso país, não é? Por exemplo, eu moro em Araras, interior do estado de São Paulo, que é 60 quilômetros de Piracicaba, de onde eu nasci. Lá o pão francês, todo mundo fala filão. 60 quilômetros aqui, ninguém sabe o que é filão, é pão francês. E aí você vai para outro lugar, é outro nome. Então isso, né, não tem por que ficar tão preocupado, porque vão te falar que não é esse nome. Então a gente foca mais no som. Além desse som que eu te falei, um outro som que faz muita diferença. Eu tô rindo aqui porque eu tinha falado pra Letícia, Lê, hoje você não precisa me ajudar na live, que eu vou fazer a live sozinha. Agora ela tá tendo que ficar aqui. Ganha pra isso também, né? Vamos combinar. Outro som que é bastante diferente e tem muita confusão na hora de entender, e se você não tá muito acostumado, de repente soa estranho, é o som do T. Né? No inglês americano, eu falo bastante sobre esse som, a gente tem muitos liaisons com ele. No inglês americano, o som do T, muitas vezes,
ele se transforma num som de D bem sutil, né? Quando eu junto com uma outra vogal, né? Então, muitas vezes ele tem som de D, como uma palavra que a gente está sempre ouvindo, e sempre fazem essa comparação. Enquanto que no britânico, o T, ele tem um som mais acentuado. Ele não vira som de D, como, por exemplo, deixa eu virar aqui a minha câmera para você. Olha, como eu tenho ali água, né? No inglês americano, é esse som de D, water, né? Nossa, eu misturei um pouco agora, né? Water. Eu fui meio eu quis fazer um britânico com um americano. Water, tá? Enquanto que no britânico o som do T já é mais acentuado, water. E tem uma questão do R aí também que eu vou comentar com vocês. Não é só o T que muda. O R no final das palavras no inglês britânico, ele também não é dito. Ele tem um som meio assim de né? Por exemplo, aqui nessa mesma palavra, water, o R no inglês é sempre muito acentuado. Ele sempre tem esse né? No britânico, não. Então, coloca umas palavrinhas, acho que eu até fiz uma listinha aí também, ó, se você quiser copiar aí umas palavrinhas. Carro, por exemplo, né? Pode ser o carro. A gente pode colocar lá, palavras que terminam com R no britânico, ele não tem esse som tão acentuado como no americano, né? Tipo car, water, a língua no inglês americano, o R, faz isso aqui no céu da boca, esse é esse som. No britânico, o R no final de palavras, ele dá uma sumida, ele fica um som de né? Por isso que dá esse som diferente na hora que você ouve, por exemplo, né? Como water, né? Esse o R não tem esse som de R, né? Learn, ao invés de learn, né? Over, né? Então, dá essa diferença de som. Então, o que mais diferencia? Se a gente tivesse que fazer um resumo, são os sons, guys. Que por isso que daí fica esse sotaque diferente. Até coloquei um videozinho lá que tá rolando no TikTok, lá no meu... nos stories, nos grupos também, né? Essa diferença. E é muito normal, às vezes, um falar uma coisa e não entender, porque lá fala de um jeito, no outro lugar fala de outro. Isso é muito comum acontecer entre nativos. Lê, eu acho que de escrita é só. Muito obrigada pela sua participação. Não é hoje que a gente vai ver a Lê de pijama e descalça, né, no home office. Então, guys, a diferença principal é o som, que daí gera esse sotaque diferente. Ah, mas e as palavras? E os vocabulários? Não fica preocupado com isso, porque isso acontece aqui no nosso país. Em um estado fala de um jeito a mesma coisa, no outro estado é a história da bolacha com o biscoito, do pão francês, do filão, da baguete, da bengala, vai mudando. Então isso, ok, você vai aprendendo se você tiver que viajar, conviver com pessoas que falam inglês britânico, que falam inglês americano. Eu acho que a diferença principal é que se você precisar estar em contato mesmo com o inglês que você não tem tanto contato, seja o britânico ou o americano, é você focar um pouquinho na fonética. Não tem tanta variação assim de sons. Olha, a gente tem o som do A, né, que foi o que eu mostrei aqui para vocês, ele é mais fechado. O som do R no final de palavras, que ele não é dito. O som do T, você pode pegar alguns sons principais, você não precisa, porque não são todos os sons que são diferentes, são alguns sons. E aí você pode focar a sua prática, o seu treino, em alguns sons que vai fazer toda a diferença. Falando do T, por exemplo, né, pequeno no inglês americano, a gente fala little, no inglês britânico, little, né? Então o T é mais acentuado. Então você vai perceber essa diferença de sons. Se eu já tive alunos, por exemplo, que não, teacher, eu vou ficar um tempo fora, eu vou estar em contato mais com o inglês britânico, e aí a gente preparou o material com foco em algumas fonéticas, sons, nessa diferença aí. Mas, então quando as pessoas falam, mas qual que é mais fácil, qual que é mais difícil? Olha, normalmente a gente está mais exposto ao inglês americano. Questão de filme, música, normalmente a nossa exposição é maior ao inglês americano. Por conta disso, a gente acaba se acostumando mais com o inglês americano, porque a gente está mais exposto, tá? Então,
Eu não gosto de falar muito qual que é mais difícil e qual que é mais fácil, porque vai depender do qual que você tem mais contato, né? Eu, particularmente, como trabalho mais com inglês americano, estou muito mais exposta com o inglês americano, então eu acabo achando que o inglês americano não que seja mais fácil, eu tô mais acostumada, só isso, né? Mas se você quiser se expor também ao inglês britânico, você vai comparando as diferenças, então acho que está muito relacionado a uma questão de estar exposto, né? O inglês britânico, normalmente a gente está menos exposto, então a gente acaba tendo uma certa facilidade, reconhecendo mais fácil o inglês americano. Eu costumo dizer que o inglês americano, como ele é muito mais juntado em muitas coisas, né? Os sons grudados que eu sempre falo, os connected speech, que é o do como you, do, enfim, entre várias outras coisas, ele é uma fala muito grudada. Então, quando a gente aprende esse inglês grudado, que normalmente as pessoas têm uma certa... é bem desafiador para entender e tudo mais, quando a gente passa para o inglês britânico, que tem um pouco menos de connected speech, não que seja um inglês devagar, tá, guys? Muita gente fala, inglês britânico é devagar, então é mais fácil. Isso é um mito. O inglês britânico não tem nada de devagar. É falado tão rápido quanto o americano. Talvez tenha um pouco menos de connected speech, essas palavras grudadas, os sons... muitas vezes no inglês americano o som gruda só num som, surge outro. No britânico isso acontece com menos frequência, né? É falado rápido, porém os sons grudados tem um fenômeno um pouquinho diferente, né? Os sons permanecem ali. Para você ter uma ideia de som grudado ou fala rápida no inglês britânico, aconselho você, depois eu vou até procurar, ver se eu coloco o link ou coloco lá nos stories para você dar uma olhadinha, uma entrevista com a Adele, sabe a cantora Adele? Adele, assiste uma entrevista com ela, falando inglês britânico, aí você vai me dizer se o inglês britânico é devagar. Ela fala muito rápido mesmo. Então essa história que o inglês britânico é mais devagar, mais fácil de entender, não é não, não tem nada de devagar. Os fenômenos dos sons grudados são diferentes. No americano, às vezes, gruda um som some. No britânico, o fenômeno acontece de uma forma um pouquinho diferente, porque tem som ali que não vai sumir, como o T, que é bastante acentuado, né? A gente tem, por exemplo, often, né? No americano, no britânico a gente tem often, e assim por diante, né? Então, essas variações, principalmente de sons, tá? Então, fique tranquilo em relação às palavras que são diferentes, né? Esse não é o grande desafio do inglês britânico com o americano, e sim mais os sons, que é o que vai fazer diferença na fonética. A entonação também tem algumas diferenças, o ritmo de como as coisas são ditas, né? Mas acho que o mais desafiador são os sons, né? Você acostuma water, 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 e aí de repente water, oi, né? Water. Então o R não é pronunciado, né? Tem esse som de a no final, e o T que é falado ali no inglês britânico, enquanto que no inglês americano não. Então eu costumo dizer que não tem o mais fácil, o mais difícil, vai depender do qual você está mais exposto. Normalmente nós estamos mais expostos ao inglês americano, então em contrapartida o britânico fica um pouco mais, pode soar um pouco mais estranho para você se você não tem contato. Se você quer ter mais contato com o inglês britânico, comece a procurar conteúdo que esteja no inglês britânico, né, para você começar a se expor e começar a identificar alguns sons sem neura, né, sempre de uma forma prazerosa, bacana, né? Mas o mais interessante seria você, de repente, só fazer um foco de sons, de fonemas, porque é isso que vai mudar principalmente entre o inglês americano e o inglês britânico. O americano ainda é o mais falado hoje, então por isso que a gente acaba tendo mais contato com o inglês americano. As pessoas costumam dizer muito, a Letícia, né, que estava me ajudando agora, fala muito isso também, né? O inglês britânico parece que tem toda uma classe, ele é mais formal, né? Tem toda uma elegância, né? Costumam dizer até que os britânicos em si são
são considerados mais charmosos por conta da fala e tudo mais. Então tem toda uma história aí também que envolve tudo isso. Então é mais essa questão mesmo, os sons, guys. Os sons é que vão fazer a diferença. Você pode focar em estudar só esses sons se você já fala inglês e pronto, você já vai perceber que rapidamente você vai começar a se adaptar também a esses novos sons em relação ao inglês britânico. E a melhor forma, pessoal, é ir se expondo para ir se acostumando. Mas ó, fica como dica para quem acha que o inglês britânico é mais devagar, assiste uma entrevista com a Adele. Aí você vai falar, não tem nada de devagar no inglês britânico, não. É bem rápido também. O que vai mudar são os sons, tudo bem? Guys, vejo vocês na quarta-feira que vem com mais uma live e todo dia tem muita coisa acontecendo aqui para você. Tem aula todo dia. Compartilha os vídeos, marca amigos, salva, comenta lá. Quero ver você participando e a gente se vê então na próxima aula. Guys, thank you, obrigada, valeu, tchau, tchau.